Olá, meus amores, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma devocional, seja bem-vindo à nossa rotina com Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e todas as manhãs eu estou aqui para repartir a minha devocional com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, te agradeço pelo teu amor e a tua graça e misericórdia que se renovaram nas nossas vidas mais uma vez. Pai querido, essa live é sua. Espírito Santo de Deus, a minha vida é sua. O Senhor sabe a necessidade que os meus irmãos têm nesta manhã, neste momento. Por isso estão aqui. Então, Pai, em nome de Jesus, o Senhor que sonda os corações, me ajude neste momento a ser útil na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amores, deixa eu dar um bom dia aqui especial para vocês que chegaram aqui cedo, merece muito carinho, gente, obrigada, Lurdinha, Janete, Aninha, Osvaldo, Luciel, Rick, Luciane, minha cunhada querida, amo você, Fernanda, Bruna, Lili, Márcia, muito obrigada pela presença de vocês. Na outra rede aqui tem o Benedito, obrigada pela presença. Laiane, Clarinha, Laiane, Felipe, obrigada. Emílio, muito obrigada pela presença de vocês. Fernanda Abreu, obrigada pela presença. Luciano, Catinha, gente, muito obrigada. Eu não posso ficar aqui falando bom dia para todo mundo, mas sintam-se abraçados e eu preciso passar o conteúdo aqui que Deus mandou passar para a sua vida hoje, tá bom? Mas sintam-se abraçados. Laiane, obrigada pela presença, viu? Vocês são incríveis e dão muito significado nessas minhas manhãs de lives. Antes eu preciso dar os parabéns para minha irmã mais velha, minha irmã amada, Gracinha, tá fazendo aniversário hoje. Você é um presente de Deus na minha vida, na nossa família. A gente ama você demais, tá? Obrigada por tudo que você faz por nós e sempre fez. Meus amores, hoje eu tava meditando e orando e pedindo a Deus, o que eu vou conversar hoje nessa live? Será que tem alguma coisa que eu posso acrescentar, né? A gente tem feito mais de um ano de live, todo dia a gente fala sobre uma coisa. Eu falei, o que eu posso falar hoje? E Deus me trouxe, passou assim na minha memória, todas as coisas que são criadas por Ele, pela natureza. Engraçado, né? Na natureza convive o feroz e o frágil, né? Junto, o forte e o frágil, é tudo junto ali. Quando Deus, lá em Gênesis 1, sugiro a leitura de Gênesis 1 para você e Lucas 6 hoje para a sua vida. Que Deus te abençoe. E vendo Gênesis 1, a gente vê que ele criou todas as coisas, né? Ele é o criador de todas as coisas. Não existe nada nesse mundo que foi criado, que não foi criado por Deus. Porque as imitações, as coisas que são copiadas aí, né? Mas Deus criou, ele trouxe, ele é o criador, é o que gerou todas as coisas. E Deus faz o frágil conviver com o forte, faz o bruto com o simples, o inteligente, o sábio, tudo ali misturado. E como que tudo isso sobrevive, né? Como que tudo isso acontece? É porque Deus, ele colocou já dentro de cada coisa criada dele, cada coisa que Deus criou, ele colocou tudo que o objeto, que a criação dele precisava para viver o tempo aqui, né, na Terra. Você pensa, o camaleão. Eu tava ali e me veio o camaleão na mente. O camaleão, ele você não vê assim, pessoa fala assim, eu morri porque um camaleão me picou. Eu morri porque um camaleão passou por cima de mim. Assim, parece que o camaleão não tem assim nenhuma força física para se defender. Mas o camaleão, ele muda de cor. E essa habilidade de mudar de cor faz com que a vida dele seja salva dos predadores. Mas imagina só, se ao invés de mudar de cor, o camaleão resolve ficar olhando em volta.
ficar olhando para o predador dele, ao invés de ter a atitude de mudar de cor. Ele escolhe não mudar de cor, não usar a habilidade que ele tem de se proteger e fica desesperado. O que vai acontecer? O camaleão vai morrer. E você vê tempestades, as chuvas estão chegando, né? Chuvas tão fortes na natureza. E por que não destrói todas as plantações frágeis? Que elas podem até cair ali, mas daqui a pouquinho elas estão de novo se erguendo. Porque Deus deu para cada coisa criada tudo que essa coisa criada precisa para cumprir o propósito dela aqui nessa terra. E por quê? Por que você está desesperado? Por que você está angustiado? Nós, os seres humanos, temos algo que as criaturas, as outras criações não têm. Lá em Gênesis 1:26, quando Deus foi nos criar, ele chamou a Jesus e o Espírito Santo, a Trindade Santa, e disse: nós agora vamos fazer o homem. Nós vamos. E aí Deus falou assim: olha, o homem vai dominar. Ele vai dominar sobre todas as coisas criadas. E aí Deus colocou em nós a semelhança dele. Claro, nós não somos iguais a Deus, nós somos semelhantes a ele. Ele não fez a natureza semelhante a ele. Ele não fez os animais semelhantes a ele. Ele escolheu a mim e a você para fazer semelhante a ele. Se Deus colocou na natureza, em tudo que ele criou, tudo que eles precisam para sobreviver, por que você acha que está faltando coisas na sua vida para você viver sua história? Por que quando você olha para você está dizendo assim: eu não vou dar conta disso, eu não vou conseguir? Eu quero trazer para você a importância que tem a presença do Cristo de Nazaré na sua vida. Às vezes você chega para mim e fala assim: Fernanda, mas eu já tenho Jesus na minha vida. Mas em que distância? A que distância você tem estado dele? Quantas vezes você tem se ajoelhado, se prostrado diante de todas as suas circunstâncias? O seu coração tem sido abandonado, largado, e está desesperado. E você está prostrado diante das circunstâncias. E não tem se prostrado diante do Cristo de Nazaré. Porque o Cristo de Nazaré, ele curava todo mundo que chegava perto dele. Todo mundo que chegava perto dele, ele curava. E por que é que não é resolvida a sua situação? Porque você tem se prostrado diante de tudo e de todos, menos diante do Cristo de Nazaré. Quanto tempo você tem gastado? Às vezes você tem gastado tempo assistindo coisas boas que falam de Deus. Vendo tantas experiências de tantas pessoas, tantos milagres de tantas pessoas. Mas o Cristo de Nazaré quer que você o busque, quer caminhar com você todos os dias, quer que você gaste tempo com ele. Era isso que a multidão fazia. E o que o Cristo de Nazaré vai fazer? Ele está aqui presente na presença do Espírito Santo. Vai fazer você, camaleão, prestar atenção que horas que você tem que mudar de cor. Ficar atento que hora que você tem que se disfarçar. Que hora que você tem que usar as armas que você tem dentro de você para você passar por tudo que você precisa passar ileso. Lá em João 6,35 diz: Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aqui fala de pão e de água, que é o que a humanidade precisa para viver. Ontem nós falamos de Agar, quando acabou o pão e a água. Lá no deserto, ela e o filho ficaram desesperados porque acharam que ia morrer.
esse desespero que bate na sua alma, que bate na minha alma, esse descontrole das emoções, é porque nós estamos sem o pão e sem a água da vida, que é Jesus, o Cristo de Nazaré. Quanto mais você se aproximar de Jesus, quanto mais tempo você gastar lendo a palavra, menos você vai ficar ferido pelas palavras das pessoas. Porque tudo que te acontecer nas situações ou com que pessoas façam com você, não vai cair no seu coração. Porque você vai estar blindado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Você está perto. Então, em João 6,35, Jesus deixa claro que ele é o pão e a água. Quer dizer, pão e a água é o quê? Tudo que você precisa está em Jesus. Tudo. Você fala, Fernanda, você está ficando assim, carola, né? Bitolada, tudo Jesus, 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 Jesus. Sim, é Jesus, Jesus, Jesus. Porque a única forma que tem da gente superar as nossas dificuldades e a única forma que tem da gente olhar para nós e pararmos de perder nossas batalhas, de perder as nossas guerras, de viver sempre de fracasso em fracasso. Porque a gente fica comparando a nossa vida com a vida do outro. A gente fica comparando. Poxa, mas o fulano passou pelo mesmo que eu passei e não tá nessa, desculpa a palavra, desgraça, né? Sem a graça que eu estou. Por que que comigo é assim e com fulano não é? Porque você tá olhando pro fulano, você não tá olhando para Jesus. E aí você não sabe a hora certa de disfarçar, de camuflar, para que o predador não destrua seus dias, não consuma seus dias. E quais são os seus predadores? A depressão, a angústia. Isso tudo é fome e sede de Jesus. Gente, eu não estou falando que a depressão é a falta de Jesus, tá? Por favor, não confunda as coisas. Muitas vezes a depressão, ela é química. Ela precisa de remédios. Não tem a ver com... Às vezes a depressão chega num ponto que você precisa de uma ajuda médica. Mas a maioria das depressões que às vezes eu me deparo são de pessoas que estão assim, ó, olhando para o lado, desesperados e não param. Está dentro delas a solução. Quando Deus criou lá no versículo 26 de Gênesis 1, Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, falou, vou fazer a nossa semelhança. Sabe o que é ser semelhante a Deus? Não é só ser bonito, não, gente. Nós temos tudo que a gente precisa dentro da gente para viver a nossa história. E se você está sentindo falta de alguma coisa, que você não está com todas as estratégias com você, a falta aí é do pão vivo e da água viva, que é Jesus, o Cristo de Nazaré. Bora gastar mais tempo na presença dele. Você passa maratonando séries 3, 4, 5 horas. E aí na hora de dormir fala assim, abençoa meu problema, em nome de Jesus, amém. Comece a trocar, gastar um pouco mais de tempo na presença de Deus. Sabe, o Espírito Santo vai mostrar para você que está em você as suas respostas. Está dentro de você tudo que você precisa para viver sua história. Você não precisa buscar os milagres da vida das outras pessoas. É bom a gente ver os milagres na vida dos outros. Mas sabe, é como Jó falava, antes eu ouvi o Senhor de ouvir falar. Eu conheci o Senhor de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Os seus olhos precisam ver Deus, precisam ver a presença do Espírito Santo. E para isso você precisa chegar perto. Lá em Marcos 6,56 diz assim, e todos os que tocavam em Jesus eram curados. Todos os que tocavam em Jesus eram curados. Lucas 6,19. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder. E detalhe, ele curava todos. Lucas 6,39. É possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Porque às vezes nós priorizamos tanto as pessoas e as situações e não priorizamos, não valorizamos o nosso tempo de oração, o nosso tempo de comunhão com Deus, que quando a pessoa que você mais se inspira cair, você cai junto. Você fala, não é possível. Fulano de tal tinha uma fé tão incrível. Se ele que era tão santo não deu conta de se manter fiel, tá aí já
dessa forma, quem sou eu? Então, não dá para você firmar suas expectativas, viver a sua história pela história dos outros, pela experiência dos outros, porque ele pode cair, você vai cair junto. Agora você precisa ver que o pão e a água da vida, tudo que você precisa está em Jesus. Você pode usar a experiência das pessoas, você pode assistir lives, por favor, assista a minha sempre, é muito bom ter você aqui. Você pode assistir filmes, você pode maratonar séries, você pode ler livros, mas nada se compara ao tempo que você passa perto, na presença de joelhos, na presença dele. Olha, só para você ver, tem algo tão tremendo na presença de Deus, tem algo tão forte na presença de Deus, que eu sou uma pessoa assim que a minha família não me vê chorar. Desde pequeno, eu não sou assim muito de chorar. E eu não choro, não é porque... Assim, tem gente que não chora porque engole muitas emoções. Eu não sou de engolir, não, gente. Geralmente eu falo. Quem me conhece sabe que tudo que tá aqui eu boto pra fora. Eu converso, eu falo, não gostei. E se eu não gosto, já sabe. Eu não sou muito de engolir, de fechar as emoções aqui. Eu sempre falo. Mas eu não sou muito de chorar. Mas eu não consigo, gente. Toda vez que eu me ajoelho, todo dia quando eu vou estar na presença de Jesus, eu não consigo. O choro vem assim, tremendo na minha vida. Tamanha é a presença. Tamanho é o poder que tem na presença de Jesus. E esse poder ressuscita mortos. Esse poder abriu o mar. E ele está disponível para você. Gaste tempo lendo a palavra. Gaste tempo falando com seu Pai. É nele que está o pão que vai matar a fome da sua alma, a sede da sua alma. O seu problema é grande. O seu Deus é maior do que o seu problema. Quanto tempo você passa falando dos seus problemas? Quanto tempo? E quanto tempo você passa falando para o seu problema? Dando ordens para o seu problema. As ordens que Deus manda você dar, porque você tem o poder sobre as coisas. Deus deu o poder para Adão e Eva dominar as coisas criadas. Aí você fala assim, Fernanda, você está pregando uma coisa, você está falando um negócio meio fora da realidade. Você sabe qual que é o problema que eu tenho? Olha, eu não sei qual que é o problema que você tem, mas eu sei o Deus que nós temos. Eu não sei se você vai ficar livre desse seu problema ou não. Eu só sei que você vai ser livre, saindo ou não desse problema, você vai ser livre. Isso não vai trazer sofrimento para o seu coração, para a sua alma, se você estiver na presença de Deus. Porque a graça dele vai se aperfeiçoar em você e vai dar poder para você passar por qualquer situação que você esteja passando. Lucas 6, 46 a 47. Por que me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Nós falamos que cremos em Deus. Falamos Senhor, Senhor, mas não gastamos tempo. Gastamos tempo até falando das nossas dificuldades. A gente gasta mais tempo falando das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos impossíveis, do que tempo gastado ali de joelhos na presença do Pai. Às vezes, você tá ali na presença dele, você não dá conta nem de falar. Igual essa semana teve um dia que eu cheguei na presença de Deus, eu não tava dando conta nem de falar, eu só chorei. Aí eu falei, eu não tô nem preocupada, Deus. Porque se o senhor escutou a Ana chorando lá, sem ela dar conta de falar nada, o senhor tá me escutando. O senhor tá me escutando também. E quando você tá na presença de Deus, você deixa de ser egoísta. Você começa a olhar pelos seus irmãos, você começa a interceder pela vida dos seus irmãos. Você ora pelos seus irmãos. E acontece algo poderoso quando você intercede pelos seus irmãos. O poder de Deus é manifestado na sua vida de uma forma extraordinária. E você nem percebe quando os seus maus, quando suas guerras, elas já estão vencidas. Já estão superadas. Você fala, esqueci de agradecer a Deus. Eu já superei isso.
Porque você passou tempo orando, intercedendo pelos santos. E o exemplo que Jesus dá, quando ele fala, eu vou dar para vocês um exemplo de quem escuta a minha voz e pratica, e de quem escuta e não pratica. Ele dá o exemplo do tolo, do nécio, que construiu sua casa na areia. Construiu sua casa na areia. É isso. Se você está ouvindo as palavras do Senhor, está aqui ouvindo as lives, você já sabe de tudo, mas você ainda não saiu deste lugar. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai bater na sua casa e você vai desmoronar. É isso que aconteceu com o tolo que construiu a casa na areia. Quando veio as chuvas, quando vieram as tempestades, a primeira coisa que aquela casa fez foi cair, foi desmoronar. Então, tudo que você está construindo na sua vida, se não é algo que você está construindo na presença do Cristo de Nazaré, que é a nossa rocha, a palavra de Deus fala, lá em Isaías fala que Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha, é nele que você tem que construir. E aí fala que é o sábio quem ouve a voz, quem chama Senhor, Senhor, mas pratica, é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. O que é construir? É colocar os seus sonhos, suas expectativas, sua necessidade na rocha. Em Cristo vai vir a tempestade, vai vir o temporal e você vai ficar firme, você não vai desmoronar. Se você quer ficar firme, se manter firme, não ficar desmaiando nas suas aflições, não ficar desmaiando, se derretendo diante das circunstâncias, olhando para você e falando, não sou suficiente, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Se eu tivesse o que fulano tem, eu ia dar conta. Se eu tivesse dinheiro nesse momento, eu ia dar conta. Deus manda dizer para você que se você precisa dele. Porque tudo que você precisa para viver sua história já está em você. Quando o inimigo das nossas almas vem para nos abater, como o camaleão, a gente muda de cor e ele não nos enxerga. Sabe como que você muda de cor? Como o camaleão, para o predador não te enxergar? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Exatamente no momento que você se sentir mais frágil, no momento que você se sentir mais sem força, você vai estar na sombra do Onipotente. Hoje Deus manda dizer para você, nesta manhã, 1 Pedro 5,9. Não desmaieis nas vossas aflições, permaneça firme, resista nas aflições. Porque sofrimentos igual ao teu estão espalhados pelo mundo inteiro. O nosso maior erro é achar que ninguém sofre mais do que nós. Que ninguém entende. Que ninguém consegue ver o quanto que a gente sofre. Você não precisa ter o reconhecimento do seu sofrimento por ninguém. Deus já sabe da sua história. Deus te vê. Deus te ouve. Entra na presença dele, gaste tempo lendo a palavra e gaste tempo falando com ele. Talvez as primeiras vezes que você se ajoelhar para gastar um tempo com Jesus, na presença dele, você não vai conseguir falar nada. Mas só fica ali lendo a Bíblia, chorando. Todo o movimento que você faz na direção de estar perto de Jesus, ele considera uma oração. E toda vez que você chegar perto, o seu problema vai ser resolvido. Porque a Bíblia diz que todos que se aproximaram, todos que gastaram tempo, saíram de suas casas, saíram do seu lugar de fragilidade, saíram do seu lugar de exclusão, saíram do seu lugar de vítima e procuraram ir à presença de Jesus, todos foram curados. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Gente, eu não estou falando que você não possa maratonar séries. Eu não estou falando que você não pode ter depressão. Maratone suas séries, assiste, você é livre para assistir. O que eu estou falando é, gaste tempo na presença de Deus, porque foi Ele que criou você. E só Ele vai fazer você enxergar o que você tem em você, que você ainda não descobriu, para você superar seus traumas, seus problemas, suas dificuldades
e subir de nível nessa vida. Sair desse lugar de miséria, sair desse lugar de exclusão, sair desse lugar onde as pessoas olham para você, tem pena de você, tanto que você sofre. Para de ser coadjuvante, a história é sua, você é o protagonista. Assuma a sua vida, assuma a sua vida, assuma a sua história. Deus já te deu tudo o que você precisa. Para de ficar olhando, se camufle, se proteja do inimigo das nossas almas, na sombra do Onipotente. Coloque a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. O Senhor é lindo. Muito obrigada porque o Senhor nos fez a sua semelhança. O Senhor colocou o poder nas nossas mãos de ter autoridade sobre as coisas criadas. Nos ensine, nos mostre como agir diante das nossas circunstâncias. Ajude-nos a sair do lugar de vítima, ajude-nos a tomar a nossa vida nas nossas mãos, porque o Senhor nos deu de presente este presente. Nos ajude, Pai, a assumir a nossa história, não permitir mais que as pessoas ou as situações governem as nossas vidas. Nós queremos parar de ficar só vivendo de experiências dos outros, nós queremos caminhar contigo para viver as nossas próprias experiências, a nossa própria história. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, agora, Senhor, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para derramar vida sobre a sua vida, te dar vida plena. Eu tenho autoridade agora, debaixo da santa vontade dele, eu ministro cura sobre você, cura sobre o seu físico, qualquer enfermidade que você esteja aí agora, não importa. Agora, qualquer enfermidade, eu ministro cura sobre você. Seja curado em nome de Jesus. E se a sua dor, se a sua enfermidade é na alma, você está com o coração quebrado, com o coração machucado, seja curado agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, assuma a sua história. Deus é lindo e na presença dele você vai descobrir que você já tem tudo aí dentro de você para viver a sua história, não a dos outros. Que Deus abençoe seu dia. Se você gostou dessa live, curta, comente, compartilhe, vai ficar salva no Instagram. Você não me segue ainda? Fernanda Matos 72, palavras curam, porque eu acredito firmemente que as nossas palavras têm o poder de trazer vida ou morte para a vida das pessoas, tá bom? Muito obrigada, até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.